Olá, alunos, tudo bem? Vamos fazer aqui um resumo sobre dois problemas relacionados à poluição das águas, tá? A bioacumulação e a maré negra, que nada mais é do que o vazamento de petróleo sobre as águas. Então, nessa temática, eu sei que tem outros problemas relacionados à água, como a eutrofização, a maré vermelha, a poluição térmica, mas vamos focar nesse vídeo nesses dois problemas para sermos breves e fazer um resumo. Então vamos começar pela bioacumulação, que também pode ser chamada de magnificação trófica. Magnificação trófica porque está tendo um acúmulo ao nível de cadeia alimentar. Bioacumulação é um nome que significa a mesma coisa, uma acumulação ao nível dos seres vivos. Como é que ocorre esse problema? Esse problema relacionado à água. A bioacumulação ela se dá geralmente quando uma toxina, que pode ser geralmente um metal pesado, por exemplo, e aqui eu coloco numa imagem para vocês, aqui nessa região nós temos o mercúrio. Tá? O mercúrio ele é um metal que é utilizado no garimpo de ouro. Ele ajuda a separar o ouro na sua forma bruta ali, da qual ele é extraído dos lagos, dos rios. Só que geralmente esse mercúrio ele é despejado no ambiente aquático. E ocorre com ele esse processo de bioacumulação, que pode ocorrer com outros metais e com algumas outras toxinas também, como pesticidas, tá? Que servem para matar pragas em lavouras. Então, olha só, como é que funciona a bioacumulação? O metal ou a toxina, ela vai se acumulando ao nível da cadeia alimentar. Então, no nível mais básico da cadeia alimentar, que são os produtores, você tem a menor concentração dessa toxina, desse metal pesado. À medida que a cadeia alimentar vai seguindo, consumidor primário, secundário, terciário, até chegar lá no topo da cadeia, esses metais eles só vão se acumulando. Aqui na imagem que eu estou apresentando para vocês, eles são representados por essa caveira, tá? Bem sugestiva. E essa caveira ela vai aumentando de tamanho até chegar no topo da cadeia, que no caso aqui é um ser humano que vai pescar um peixe que se alimentou de outros peixes, do zooplâncton, do fitoplâncton, que são os produtores, e o nível, a concentração maior se dá no nível mais elevado da cadeia alimentar. Por quê? Porque esse metal ele não é digerido, essa toxina ela não é degradada pelo organismo. E com o organismo se alimentando diariamente, frequentemente, essa toxina, essa substância vai se acumulando nos tecidos, já que ela não é digerida, ela vai se acumulando, ela vai se acumulando. E quando chega no topo da cadeia, a concentração é maior. Então não esqueça, problema da magnificação trófica, da bioacumulação, é que a toxina se acumula ao longo da cadeia. Então, onde a gente vai esperar a maior concentração da toxina? No topo da cadeia alimentar. Problemas relacionados a isso. Afeta os rins, o fígado, pode afetar o cérebro e diversos outros órgãos, fazendo com que esses órgãos não funcionem adequadamente e promovendo também assim, levando, né, a maioria das vezes, o organismo à morte. Então, este é um problema relacionado às águas muito sério. No Pará, nós tínhamos um garimpo chamado Serra Pelada. Né? Hoje ele é desativado e virou um lago e, obviamente, que não pode ser para o consumo humano. Banho ou pescar, né? Por conta da contaminação pelo mercúrio. Tá bom? Outro problema ambiental que eu coloquei aqui através de imagens é a maré negra, que nada mais é do que o vazamento de petróleo no ambiente aquático que promove diversos problemas. Primeiramente, o petróleo ele é um óleo, então ele vai ficar, como ele é menos denso que a água, ele vai ficar sob a água. Isso vai impedir com que a radiação, com que a luz solar ultrapasse e atinja os produtores da cadeia alimentar aquática. Então, os produtores morrem e a cadeia alimentar aquática ou diminui a sua população, né? E a cadeia, os produtores eles morrem e diminui a população de produtores, afetando toda a cadeia alimentar, que começa então a entrar em colapso. Isso obviamente vai afetar o ser humano, que depende, por exemplo, da pesca, já que a cadeia alimentar está sendo afetada, os peixes também vão diminuir de população. Outro problema
que é óbvio é que o petróleo ele vai impregnar nos tecidos dos animais, impedindo com que eles possam respirar, com que eles possam nadar, e no caso de aves, impedem com que elas possam alçar voo. Aves então que mergulham para caçar, elas acabam tendo as suas penas impregnadas por esse óleo, isso dificulta muito com que elas possam voltar a voar, e elas acabam morrendo então afogadas. Ou, quando não, elas acabam ingerindo esse petróleo e isso afeta o sistema digestivo delas e elas morrem também por intoxicação. Então é um problema muito grave, e uma das medidas que hoje se encontra para evitar esses vazamentos, para forçar, né, as empresas a terem cuidado, são multas milionárias para as empresas que deixarem o petróleo vazar. Tá? Então falei com vocês hoje sobre a bioacumulação simples, tá? Metais se acumulam ao longo da cadeia, e a maré negra, que é o vazamento de petróleo, o que afeta diretamente os seres vivos e indiretamente porque ela também afeta a cadeia alimentar. E isso, obviamente, afeta o ser humano que depende, por exemplo, da pesca para a sobrevivência. Beleza? Então, até a próxima. Obrigado. E se puder, comente alguma coisa para ajudar a melhorar essas aulas.